Olá, como vocês estão? Eu estou bem. Vamos falar um pouquinho de espiritualidade, do espiritual, tá bom? Meu nome é Suzana. Hoje vamos tratar de o despertar, o desenvolvimento da espiritualidade, tá bom? Vamos aí por parte para não se perder um pouco. O despertar. O despertar da espiritualidade vem de diversas formas, tá? Você não é obrigado a entrar em lugar nenhum, igreja, templo, terreiro, candomblé, você não, de mesa branca. Você não é obrigado a entrar em nenhum desses tipos de religião, nenhum desses tipos de local que tem espiritualidade, para você ter o seu despertar, tá bom? O seu despertar vai vir através do seu anjo da guarda, vai vir através dos seus guias, dos seus protetores, dos seus guardiões, dos seus mestres, tá bom? Então você não precisa estar correndo atrás para você ter o seu despertar. Isso acontece naturalmente, o despertar para a espiritualidade. Pode vir através de sonhos, pode vir através de uma outra pessoa que entra na sua vida também. Então, não tenha pressa que tudo vai acontecer na medida do possível, tá bom? Essas guias aqui, eu uso não é por causa. São minhas guias de proteção, tá? Que vêm da Umbanda, mas é só para proteção de energias ruins e espíritos obsessores não chegar, porque eu tenho minha proteção, tá bom? Que a branca aqui, quando você entra no terreiro de Umbanda, é a principal. É a primeira que você vai ter e a que você vai levar para a vida toda, tá? Voltando ao desenvolvimento agora. O despertar, como eu espero ter ficado bem explicadinho, que é através de sonhos, de pessoas, alguma mensagem que chega para você do nada, algo que você fica sabendo envolvido a espiritualidade, tá bom? Lógico, se você quiser procurar algum desses lugares que eu falei, que você possa vir desenvolver, beleza, você pode ir, porque todos nós temos livre arbítrio, tá? Vamos falar agora sobre desenvolvimento. O desenvolvimento começa um pouquinho antes do desenvolvimento, vem o chamado. O chamado que eu digo é algo que vem do coração, algo que você começa a sentir vontade, que você começa a pensar naquilo direto e começa a ter sonhos, às vezes de premonição, às vezes você tá assim parado em casa, você vê alguma coisa passando, um vulto, ou chega até você uma borboleta, um passarinho. Então, tudo tá junto, né? Tudo tá nesse conjunto que pode começar a chegar a você o chamado, tá bom? O desenvolvimento, você pode ir, pode ser em igreja, mesa branca, terreiro, de umbanda, de candomblé, pode até para as igrejas, gente, não tem problema nenhum, porque as pessoas têm um preconceito, tanto que todas as religiões têm preconceito com a umbanda, com o candomblé, mas todas as religiões têm a espiritualidade, tudo envolve a espiritualidade. Prestem atenção, não é só porque é igreja evangélica que não tem e não se fala de coisas espirituais, sim, porque o mundo espiritual existe por causa o chefe maior, Deus. Então tudo vem através da espiritualidade. Todas as religiões, se unissem, não teria tanto preconceito, não teria tanta, às vezes até violência por causa de religiões que alguns pastores ficam incentivando os seus fiéis lá da sua igreja para agredir o pessoal de umbanda, de candomblé e outras religiões, tá? Quando eu era criança, você me dizia, ai, porque os evangélicos são melhores que os católicos, ai, porque os católicos são melhores que os evangélicos. Gente, tudo é espiritual,
tudo partiu através de Deus, tá? Então é tudo uma religião só que cada um aí resolveu fazer a sua panelinha, tá? Vamos dizer assim. Eu sou da espiritualidade. Eu vivo com a espiritualidade. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. É fácil? Tem dias que sim, tem dias que não, mas tudo bem também. A gente continua vivendo. O desenvolvimento tem de diversas formas, tá? Tem os clarividentes, que são os que veem. Tem os que escutam também. Tem os que fazem psicografia também. Tem os que vêm desde criança, tem outros que começam a desenvolver depois de adulto. Para a espiritualidade não tem idade certa. Desde que você nasceu, você pode desenvolver ou não. Mas se for ver a fundo, as pessoas sempre foram espíritas, sempre foram do espiritual, porque isso aqui é só corpo físico. O nosso espírito vem já do espiritual, vem já da dimensão de lá para a dimensão para cá, para ver se o espírito evolui. É só pensar um pouquinho, gente, analisar. Aqui é só o corpo físico, coisas materiais, coisas que a gente não leva quando o nosso espírito deixar esse corpo físico e voltar para a dimensão de lá, para o plano de lá, para continuar evoluindo, não é? E passar para os que já estão lá algumas das coisas que o nosso espírito aprendeu aqui. Que mais para frente vocês vão ver, alguns já devem ter visto em algum lugar a frase o eu sou o eu sou. Então, o eu sou é o meu espírito, tá bom? Que nós dois, eu, carne física e o meu espírito, a gente consegue evoluir juntos. Às vezes o físico aqui coloca o ego na frente do eu sou e daí tem aqueles altos e baixos, tá bom? Na vida da gente, mas tudo pode se resolver. Não vou dizer porque por eu ser espírita, trabalhar com a espiritualidade, que eu não tenho os meus altos e baixos. Eu tenho. Todo desenvolvimento tem seus altos e baixos, tá bom? Não vou dizer que eu sou 100% boazinha, 100% espiritualizada, porque tem horas e convivências com pessoas que é complicado. Viver com pessoas que têm o ego avantajado, que deixa aquele ego tomar conta, é complicado, tá bom? Mas eu sempre digo, a gente só não dá jeito na morte, que não tem como negociar com a morte, tá bom? Para vocês que querem ter assim um pouquinho mais de noção, eu assisti, foi esse ano, um filme espírita brasileiro que eu gostei muito. O nome do filme é Nada por Acaso, tá? Mas ali do meio para diante que a gente vai entender um pouquinho mais do filme, para quem não é chegado na espiritualidade. Mas é muito bom, indico, Nada é por Acaso. É um filme brasileiro, tá bom? Com atores conhecidos. É muito bom. Assistam que vocês vão ver. Eu assisti pelo YouTube mesmo. Vão lá e assistem pelo YouTube. O desenvolvimento. O meu desenvolvimento continua pela vida toda. Desde quando eu comecei, vai durar a vida toda em terra. E o espírito vai continuar evoluindo também, tá? Eu comecei de criança, ouvindo espíritos desencarnados me chamar, pedindo ajuda, de criança, de adultos, homens, mulheres, pedindo. Geralmente quando eu deitava para dormir, sabe quando você deixa um rádio mal sintonizado, que começa um monte de outras rádios querer sintonizar aquele sinal? Então é mais ou menos isso, um monte de pessoas falando e a gente não entende nada. Depois, com o tempo, a gente vem desenvolvendo e consegue, né, desenvolver. Tem que cuidar quando você vai em hospital,
tá? Eu já trabalhei várias vezes em hospital, cuidando de pessoas que estavam lá doentes, até em coma. Mas é o seguinte, tem que cuidar, porque você chega no hospital quando você está em desenvolvimento, tá? Ali no iniciozinho, no seu despertar. Você começa a ouvir vozes dentro do hospital, você vai ver ninguém te chamou. Você ouve chamar teu nome claramente, ninguém te chamou. Mas sim, chamou. Então, cuidado, tá? Porque assim, no início do despertar, do desenvolvimento, você começa a ir muito a fundo, você começa a se aprofundar muito. Já ouvi casos de pessoas que quase ficou louca, ficou muito perturbada, porque vai muito a fundo, começa a descobrir e ver coisas que não está acostumado. Então tem que cuidar com esta parte. Começa aos poucos, não queira abranger tudo, abraçar tudo de uma vez só. Então vai devagar, para você não ficar perturbado, perturbada, dizer que daí a sua vida não vai para frente, não desenvolve, não faz nada, porque não é a culpa da espiritualidade, é a culpa do nosso corpo físico que quer tudo de uma hora para outra, quer tudo para ontem. Então, com calma, é só um alerta, um chamado de atenção. Cuidado com isso para você não ficar perturbado ou perturbada. Se você ir aos poucos, aprender uma coisa de cada vez, isso não acontece, tá bom? Então tenha calma, paciência. Eu sei que eu também fui assim, que não é fácil dizer tenha paciência, eu sei. Principalmente quando a gente é médium de incorporação, que a gente quer agilidade, mas não é assim. Calma, 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 tá bom? Até aqui tá tudo entendido? Qualquer coisa deixa nos comentários, tá bom? Daí assim, agora depois que eu cresci, estou adulta, trabalhando mais ainda a minha espiritualidade e contando minhas experiências aqui pra vocês, de uns, deixa eu ver, acho que de uns 3 anos pra cá, de 5 a 3 anos pra cá, eu tenho tido também a clarividência, tá? No início foi um susto, porque daí eu via só quase que os vultos e a maioria era vultos pretos. Mas agora a gente consegue ver com mais nitidez, tá? Agora eu consigo ver com mais nitidez. São coisas do espiritual mesmo, tá? Como que eu vou dizer pra vocês? Às vezes tá passando uma pessoa na rua, só eu estou vendo, tá? Só eu estou vendo porque a pessoa, ela acha que está caminhando assim aqui na rua, em qualquer rua, indo para casa dela, o quê? Mas é do espiritual, porque às vezes ela mal desencarnou e o espírito ainda não se deu conta. Aí tá passando e a gente vê. E velório também, às vezes a gente vai do velório de uma pessoa e ela não sabe que ela tá desencarnada ainda porque tá ligado o cordão. E ela precisa aceitar ajuda do espiritual para que o espírito se desligue do corpo. Porque às vezes é fácil, às vezes não. Depende, se a pessoa tem muito assunto inacabado aqui neste plano, com alguma pessoa, com algum caso, caso que eu digo não é amoroso, com trabalho, com família, assuntos inacabados. Acho que todo mundo já ouviu. Aí é mais difícil desligar, tá? Mas a gente ajuda. Pelo menos a gente tenta. Se o espírito não quiser, não tem como a gente ajudar. Dentro de casa aqui, eu tenho só 2 cachorras. Mas já vi gato branco passando por aqui. Já vi passarinhos do espiritual, não os da natureza, o espiritual. Vultos aqui dentro de casa. Mas quando tá muito, parecendo muita coisa, a gente faz aí ferve um alecrim ali e já resolve um pouquinho. Porque às vezes tem muito dentro do quarto, no banheiro, na sala, na cozinha, na outra sala que eu vejo muito. Às vezes eu tô parece, passa. Então tem que tomar muita calma e não se apavorar e não ter medo. Porque se apavorar e tiver medo, aí já viu, né, gente? Então calma, muita calma nesta hora, tá?
Que mais podemos falar sobre desenvolvimento? Tem o que vê, o que ouve, o que escreve, o que pinta também lá os quadros. Na minha psicografia, eu não recebo tanto mensagem de pessoas desencarnadas, assim, para passar para a família, não. No meu caso, eu tenho mensagens dos meus mestres, dos meus guias, tá? Que daí eles passam para mim passar para as pessoas, para mim passar para a humanidade, tá? Geralmente, quando chega alguma mensagem muito importante, aí eu faço um videozinho e passo, para que todos fiquem sabendo da mensagem. Faz tempo que eu não pratico isso, vou ver se eu pratico mais, tá? Para passar as mensagens do espiritual, se vocês quiserem. Senão eu só guardo para mim mesmo. Acho que é isso, senão o vídeo vai ficar muito comprido, tá? Mas qualquer dúvida de vocês sobre desenvolvimento, deixem nos comentários que eu vou procurar explicar melhor para vocês, entre outros assuntos. E o despertar, espero que tenha ficado pelo menos um pouquinho explicado para vocês. Só não ter pressa, tenha paciência, que tudo vai acontecer no tempo certo, tá bom? Espero que tenham gostado, se inscreve no canal, tenham um ótimo final de semana, beijos de luz. Tchau, galerinha!